Vamos caminhar mais um pouquinho no conhecimento dessas substâncias chamadas de óxidos. Como é que a gente vai dar agora o nome aos óxidos? Então, por exemplo, você tem assim essa fórmula, Cl2O3. Depois, essa outra fórmula, PbO2. Essa outra fórmula, FeO. Então, vejamos. Cl2O3 você vai chamar assim, trióxido de cloro. PbO2 você vai chamar de óxido de chumbo 4. E FeO você vai chamar de óxido ferroso. Você viu aí 3 maneiras de dar nome aos óxidos. Então vamos ver o primeiro caso. Bem, no primeiro caso você vai usar os prefixos mono, di ou bi, tri, tetra, penta, hexa, hepta, dependendo da quantidade de átomos que tem aquela fórmula. Então, por exemplo, você tem a fórmula Cl2O3. Você sempre começa dando o nome de trás para frente, certo? Então vai ficar assim, 3 oxigênios, né? Então vai ficar trióxido de dicloro, porque são 2 cloros. Vamos ver a fórmula seguinte, N2O4. N2O4 são 4 oxigênios e 2 nitrogênios. Então vai ficar assim, tetraóxido, ou melhor, tetróxido de dinitrogênio, já que são 2 nitrogênios, tá certo? Depois, a próxima fórmula é NO, é monóxido, monoóxido, né? Monóxido de mononitrogênio, porque só tem um oxigênio, só tem um nitrogênio. Muitas vezes o prefixo mono ele é omitido, só tem um mesmo, então você vai colocar assim, você poderia chamar monóxido de nitrogênio, você suprimiu o prefixo mono no caso do nitrogênio. Depois, essa outra fórmula assim, CO tem carbono e oxigênio, certo? Então vai ficar monóxido de monocarbono, ou simplesmente monóxido de carbono. Bom, então essa é a primeira maneira que você vai utilizar para dar um nome aos óxidos. Você vai dizer a quantidade de átomos que há na fórmula, tanto de oxigênio quanto do outro elemento que está presente nessa fórmula. Tá ok? Então tá bom. Vamos ver agora uma segunda maneira de você dar nome para os óxidos. Então vejamos, você tem assim a fórmula Fe2+, com oxigênio 2-. Então vai dar óxido de ferro 2. Depois, uma outra fórmula, N2O. Então vai ficar assim, o nitrogênio tem NOx mais 1. A gente já viu como é que calcula o número de oxidação, certo? Então vai ficar assim, óxido de nitrogênio 1, porque o número de oxidação do nitrogênio é mais 1. Do oxigênio eu sei sempre que é menos 2. Agora, Fe2O3, você vai dar o nome assim. Qual é o NOx do ferro? É mais 3, então vai ficar assim, óxido de ferro 3. Você não vai falar trióxido. Bom, se você vai dar o nome dessa forma agora, não da maneira anterior, você colocava o nome, a quantidade de átomos, mas agora não. Vai ficar assim, óxido de ferro 3. E essa fórmula N2O5, o número de oxidação do nitrogênio é mais 5, ou 5+, aí você vai colocar assim, óxido de nitrogênio 5. Bem, essa maneira é muito interessante, porque você diz qual é, e você informa qual é o número de oxidação do elemento que está ligado ao oxigênio. Então, conclusão. O nome do óxido pode ser feito indicando se o número de oxidação do elemento está ligado ao oxigênio, em algarismo romano, tá bom? Nesse momento, é necessário que você seja informado do seguinte. Existem elementos químicos que só apresentam um número de oxidação. No meu caso do sódio, o sódio só aparece nos compostos com carga mais 1. Então, a gente acaba memorizando que o sódio é mais 1. Então, você não precisa falar que é assim, óxido, por exemplo, de sódio, óxido de sódio 1. Entendeu? Porque só existe mesmo o sódio mais 1, então você fala apenas óxido de sódio. Do mesmo jeito que acontece com o sódio, que é um metal alcalino, ocorre também com os alcalinos terrosos. Os alcalinos terrosos também não variam o número de oxidação, é sempre mais 2. Por exemplo, o cálcio é um metal alcalino terroso. Então, ele é sempre 2+. Então vai ficar assim, óxido de cálcio. Você não precisa falar óxido de cálcio 2, porque é como se você estivesse sendo redundante. O cálcio só pode ser mais 2, mas você teve que decorar. Óxido de alumínio. Alumínio é um outro elemento que se apresenta apenas com NOx mais 3. Então, você não vai falar assim, óxido de alumínio 3. Ah, você quer falar? Então, só você vai falar, porque ninguém mais vai falar desse jeito. Porque não existe outro alumínio, só tem esse alumínio 3+. Então, você vai dizer apenas óxido de alumínio.
Mas existe aqueles casos onde um elemento apresenta dois NOx. Oh, damn it all, I'm in love. I'm in love. É o caso do ferro. Então você tem ferro mais 2 e ferro mais 3. 2 mais ou 3 mais. Então você vai dizer assim, óxido de ferro 2, certo? Ou óxido de ferro 3. Só que em vez de você usar o algarismo romano para fazer a diferenciação, você vai usar a terminação oso e ico. Então vai ficar assim, óxido ferroso e óxido férrico. Você usa a terminação oso para aquele número de oxidação mais baixo. Então, entre o ferro 2 e o ferro 3, o mais baixo é o 2. Então você vai usar a terminação oso. Então ficaria óxido ferroso ou óxido de ferro 2. E o outro, óxido de ferro 3 ou óxido férrico. Bom, de maneira semelhante, de maneira análoga, você tem cobre mais 1 e cobre mais 2. Então você vai dizer assim, óxido cuproso, para a fórmula onde o cobre é mais 1. E óxido cúprico para a fórmula onde o óxido é mais 2. De qualquer maneira, você vai ter que dar uma memorizada quais são os elementos que apresentam dois NOx. Quando a gente está aprendendo, a gente acha que é muita coisa. Não, você vai aprender primeiro o caso do ferro, o caso do cobre, e assim, aos pouquinhos, você vai ganhando novos conhecimentos. É só importante você saber e que pode aparecer desse jeito, tá? Oso e ico. Vamos ver agora dois tipos de óxidos diferentes que nós temos visto até o momento. Cause I can't stop daydreaming about the way he says I love you when he jokes around with me. Oh, damn it all, what's the use of trying to put up a wall if I'm constant? O primeiro deles é a água oxigenada, que também é chamado de peróxido de hidrogênio. Veja bem que a água, você sabe que a fórmula é H2O. Agora, a água oxigenada é H2O2, quer dizer que tem um oxigênio a mais. Por isso que recebe o nome de água oxigenada, quer dizer que tem mais um oxigênio. Esse é um óxido? Sim, porque a água oxigenada é formada por dois elementos, apenas o hidrogênio e o oxigênio. E o oxigênio é mais eletronegativo do que hidrogênio. Então, o peróxido de hidrogênio, ou seja, a água oxigenada, é um óxido. Bem, mas qual é a diferença? A diferença é que você tem dois oxigênios ligados entre si. Tem assim, o H está ligado a um O está ligado a um outro O, e o segundo oxigênio está ligado a um outro hidrogênio. E a gente escreve H2O2. Isso vai ter uma consequência, ou seja, o número de oxidação do oxigênio não será menos 2, ou 2 menos. Nesse caso, ele vai ser menos 1. Você já sabe que o hidrogênio é mais 1. Se o hidrogênio é mais 1, são 2 hidrogênios, então vai dar mais 2. Então, cada oxigênio deverá ser menos 1. Então, nos peróxidos, como é o caso da água oxigenada, o oxigênio apresenta NOx igual a menos 1. Porque na sua estrutura existe um oxigênio ligado a um outro oxigênio. Isso resulta em que o oxigênio vai ter número de oxidação apenas menos 1 e não menos 2. Os peróxidos mais comuns são os peróxidos de metais alcalinos e de alcalinos terrosos. Então você pode ter assim, para o sódio, você pode ter peróxido de sódio, cuja fórmula vai ser Na2O2. Sempre vai ter o grupinho O2. E aí não pode mais simplificar, porque está o oxigênio ligado ao oxigênio. Ou você pode ter também o peróxido de cálcio. Por exemplo, vai ser CaO2. Cuidado, você vai ter peróxido do hidrogênio, H2O2, né, água oxigenada, além de peróxidos de metais alcalinos e de alcalinos terrosos. Tá bom? Uma outra fórmula que aparecer, por exemplo, PbO2, que você pode achar que é um peróxido porque apareceu O2, não é. Tem que ser com metal alcalino ou alcalino terroso. E o NOx tem que ser menos 1 para cada oxigênio. Tá bom? In a way, he's been making me dream while awake. Oh, damn it all, I'm in love. I'm in love. O outro óxido estranho é o chamado superóxido. O superóxido também tem um grupinho oxigênio ligado ao oxigênio. Mas quando você examinar o número de elétrons que tem cada átomo de oxigênio, você vai notar que um dos oxigênios está com os 3 pares de elétrons, mas o outro oxigênio está com 2 pares e um elétron sem par. Bom, tudo bem, até aí nada demais. O que eu quero é só chamar a atenção de que ele tem uma estrutura ligeiramente diferente dos peróxidos, agora é chamado de superóxido. Bem, e tem mais um detalhe.
Esse oxigênio que está com os 3 pares de elétrons, ele tem um elétron a mais. Então, você vai escrever assim, O2 menos 1. Menos 1 no total. Mas se você quiser tirar uma média, você teria que fazer assim. Bom, se no total vai ter carga menos 1, cada oxigênio vai ter carga menos meio. É lógico, é menos 1. Vai dividir por 2 oxigênios, vai dar menos meio para cada um. São pouquíssimos os superóxidos conhecidos. O mais importante é o superóxido de potássio, cuja fórmula é KO2. Veja bem que o potássio é metal alcalino, então ele tem NOx mais 1. O O2, o grupo O2, vai ter NOx menos 1. Cada oxigênio é menos meio, mas no total vai dar menos 1. KO2 é a fórmula do superóxido de potássio. Então vamos examinar os 3 óxidos de potássio que podem aparecer. K2O é o óxido de potássio. Veja bem que o número de oxidação do oxigênio é menos 2. Depois, K2O2 é o peróxido de potássio. O NOx do oxigênio é menos 1. E no superóxido de potássio, KO2, o oxigênio vai ter NOx menos meio. Cada oxigênio, NOx menos meio. Tá bom? Tem que tomar um certo cuidado. O potássio, você sabe que é metal alcalino, então ele só pode ser mais 1. Aí você calcula do oxigênio. Ele pode ser menos 2, pode ser menos 1 ou pode ser menos meio. Agora chegou a hora de fazer alguns exercícios, tá bom? Bom trabalho!